Fala pessoal, muito bom dia. Aqui quem fala é Nicolas Farto, especialista em renda variável pela Vertic Invest, falando para o nosso Morning Call de hoje, segunda-feira, dia 26 de junho de 2023. O mercado começa a semana em queda, sentindo o reflexo da alta de juros de vários países na última semana e o fluxo de notícias desse fim de semana sobre o conflito entre Rússia e Ucrânia. Semana passada, lá na Ásia, o destaque foi a redução da taxa de juros na China, que veio menor do que o esperado, mas ainda assim foi um movimento do governo para tentar aumentar o ritmo de atividades, que tem sido mais lento do que o esperado por lá. Agora, na volta do feriado, o mercado na China fechou em queda, assim como no Japão, que também caiu nessa sessão, acompanhando a queda do mercado americano da última sexta-feira. Na Europa, a semana passada teve como destaque a elevação na taxa de juros em vários países, incluindo a zona do euro. No Reino Unido, o Banco Central surpreendeu o mercado e subiu a taxa de juros acima do esperado, com uma elevação de 0,5%. Os indicadores de atividade também ficaram abaixo do esperado, com o PMI da zona do euro, que sinalizou queda na atividade e um possível cenário de recessão econômica que acabou impactando as bolsas europeias. Nesse final de semana houve bastante ruído sobre uma rebelião do grupo militar privado Wagner lá na Rússia, que acabou fazendo o preço do petróleo subir bastante. Indo para os Estados Unidos, semana passada ficou negativa. Lá em Nova York, o Dow Jones acumulou queda de 1,67, S&P caiu 1,39 e o Nasdaq fechou com uma queda de 1,28%. Semana passada, durante o depoimento no Congresso americano, o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele voltou a sinalizar que o Banco Central pode elevar ainda mais os juros até o final desse ano. Ele também sinalizou que o comitê só deve cortar juros no final de 2024, dependendo da evolução dos dados de atividade e dos dados de inflação. Já na parte de indicadores, o PMI composto dos Estados Unidos caiu de 54,3 pontos em maio para 53 pontos em junho e ficou abaixo do esperado, o que reforçou o receio de uma recessão americana e aprofundou a inversão da curva de juros. Na agenda americana dessa semana, o destaque vai ficar para a terceira revisão do PIB americano do primeiro trimestre. Vai ser na quinta-feira, expectativa de que venha com um crescimento de 1,4%. Na sexta-feira vai sair o indicador de inflação, o PCE, que é usado pelo Banco Central americano para definir a política monetária. A projeção é de que a variação seja de 0,4% positiva para o núcleo nesse mês de maio, o que deve levar a taxa ali dos últimos 12 meses para o patamar de 4,7%. Ainda nessa semana, o presidente do Fed deve voltar a falar e deve dar mais detalhes sobre as expectativas dele para os próximos movimentos de juros e dependendo da sua fala, é claro, isso pode movimentar o mercado, então é importante a gente ficar atento. Bom, vamos atualizar os índices agora. S&P Futuro está caindo 0,12%, Eurostoxx 600 cai 0,23%, FTSE de Londres caindo 0,32%. No Japão, o Nikkei fechou com uma queda de 0,25% e na China, o índice de Xangai fechou com uma queda de 1,48%. Índice de mercados emergentes cai 1,46%. O DXY, o dólar index, está caindo agora 0,15%. Juros de 10 anos dos Estados Unidos, queda de 1,32%. O índice de commodities da Bloomberg está subindo 0,5% agora. O petróleo está também trabalhando com uma alta ainda nessa manhã. O petróleo WTI sobe 0,48%, cotado a 69 dólares e 50 centavos o barril. Já o petróleo Brent está subindo 0,51% e está cotado a 74 dólares e 39 centavos o barril. Hoje o petróleo negocia ainda com uma leve alta, refletindo esse aumento de tensão entre o conflito na Rússia contra a Ucrânia. O minério de ferro fechou com queda na volta do feriado lá na China, lá em Dalian. O minério caiu nessa madrugada 0,44% e fechou aos 110 dólares e 21 centavos a tonelada. O universo de criptoativos operando com uma leve queda nas últimas 24 horas, mas o Bitcoin ainda acima dos 30 mil dólares. O Bitcoin nas últimas 24 horas cai 0,5%, mas ainda está cotado a 30.156 dólares. O Ethereum cai 0,69% e está cotado agora a 1.874 dólares. Por aqui, o Ibovespa fechou a sua nona semana no positivo, a maior sequência de altas desde agosto de 2016. O Ibovespa acumulou uma alta na semana de 0,18% e fechou nos 118.977 pontos. O dólar fechou outra semana em queda, caiu 0,79% e ficou cotado aos R$ 4,78. O grande destaque da semana passada por aqui foi a decisão de manutenção da taxa Selic em 13,75 pelo cupom, que já era a expectativa do mercado, mas o comunicado veio com um tom mais agressivo. O comitê voltou a dizer que as expectativas de inflação precisam cair antes que eles possam cortar a taxa Selic.
o que deixa a decisão de queda mais dependente dos dados de inflação e de atividade até a próxima reunião em agosto. O time de economia aqui da XP espera que a taxa Selic caia para 11% ao ano até o primeiro trimestre do próximo ano, do ano de 2024. Bom, no Senado, a aprovação do arcabouço fiscal aconteceu com mudanças no texto e, por isso, esse texto agora vai ter que voltar para a Câmara para ser aprovado nas próximas semanas. Essa aprovação vai acontecer com uma versão do texto que foi vista como pior do que a primeira versão que tinha sido aprovada. Sobre a reforma tributária, o relator do texto, o deputado Aguinaldo Ribeiro, apresentou o texto da PEC que pode ser votado no dia 7 de julho no plenário da Câmara. A proposta dele prevê a criação de um tributo único, que vai unificar PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. No corporativo, o destaque ficou para a Raízen, que subiu mais de 10% na semana, refletindo as falas do vice-presidente Geraldo Alckmin, que disse que o governo estaria considerando aumentar o percentual de etanol na gasolina de 27% para 30%. Do lado negativo, queda da Embraer de 14% na semana, com os investidores frustrados com o número baixo de encomenda lá no evento que está acontecendo, o Paris Air Show. Acabou que esse evento frustrou as expectativas dos investidores e por isso a queda para as ações de Embraer. Nessa semana, a agenda vai ficar mais vazia de indicadores, o mercado deve olhar com bastante atenção o Boletim Focus, que sai já já. Esse Boletim Focus tem feito o preço, dado que as expectativas de inflação têm sido revisadas para baixo. Fora isso, sai amanhã também a ata da última reunião do Copom. Na ata a gente deve ver mais detalhes sobre a decisão de manutenção de Selic, que foi divulgada na semana passada, e também deve revelar um pouco mais de detalhes sobre a visão do comitê em relação ao arcabouço fiscal, dinâmica de crédito e como que isso pode influenciar as próximas decisões, sobre a taxa de juros. Bom, fora isso, ainda nessa semana, na quarta-feira, o Conselho Monetário Nacional vai se reunir para definir a nova meta de inflação para o ano de 2026 e pode revisar as metas de inflação para o ano de 2024 e 2025, o que certamente pode fazer preço também. Bom, esses são os destaques para a gente ficar de olho. Eu agradeço a sua companhia e te desejo um excelente dia. Um grande abraço, valeu e até amanhã.